Muito bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o pastor Raimundo falando mais uma vez aqui, trazendo mais uma reflexão para todas aquelas pessoas que nos seguem, né? que nos ouvem aí pelas redes sociais. Bem, hoje eu quero ler o capítulo de número 3, versículo de número 1 de Eclesiastes, que diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que plantou, tempo para rir, tempo para chorar, e assim vai. Ao ler o texto sagrado, esse texto sagrado, eu me lembrei de uma história que eu ouvi um pregador falar há muitos anos. Essa história eu já falei em alguns lugares, evidentemente. Trata-se de um jovem muito dedicado na obra de Deus, sempre estava à frente fazendo algo dedicado realmente, daquele tipo de gente proativo que sempre está ali fazendo alguma coisa na frente, etc. Bem, o pastor desse jovem sempre observou ele até que um dia o chamou e fez uma pergunta, e essa pergunta foi se ele desejaria ser um obreiro na casa do Senhor, ao que ele respondeu positivamente, dizendo sim, eu gostaria, pastor. Ele disse, amanhã, 9 horas, você esteja aqui no gabinete ou no escritório. Eu vou fazer um teste com você. Se você, por acaso, passar por esse teste, eu te consagro a um obreiro aqui. Antes das 9 ele estava lá. E quando ele entrou naquele escritório, só tinha um quadro com uma frase que dizia, você tem 30 minutos para falar do diabo e de Deus e do diabo. Era nessa ordem. Você tem 30 minutos para falar de Deus e do diabo. Uma mesa com uma única folha de papel e uma caneta. Ele se sentou, ajustou o relógio e começou a falar de Deus. Deus maravilhoso, Deus forte, Deus das guerras, Deus isso, Deus aquilo. E começou a falar de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E nisso passaram-se 29 minutos. Quando ele observou, faltava 1 minuto para aquele prazo. E quando faltava 1 minuto para terminar, e uma única linha naquela folha, ele colocou lá, não tenho tempo para o diabo. Bem, meus queridos, nessa história eu aprendo pelo menos 2 coisas. E o que seria, eu aprendo, queridos, que aqueles que se dedicam, aqueles que gastam o seu tempo, a sua energia, a sua força, a sua inteligência nas coisas úteis da vida, nas coisas importantes da vida, nas coisas de Deus, eles não têm tempo para falar de outras coisas, de futilidades, frivolidades, de coisas que são passageiras. Eles estão tão dedicados às coisas espirituais, às coisas do reino de Deus, que eles não têm mais tempo para falar de outra coisa a não ser disso que eu acabara de falar. O inverso é igualmente verdade. Essa é a segunda verdade que eu aprendo aqui. O inverso disso é igualmente verdade. E todos aqueles que gastam o seu tempo, a sua energia, a sua inteligência, a sua força com as coisas deste mundo, desta terra, essas pessoas gastam o seu tempo com coisas tão fúteis, tão frívolas, tão passageiras. Essas pessoas estão fadadas à derrota, a destruições, a coisas passageiras, porque não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Nesta manhã, uma pergunta lhe faço. Com quem você tem gasto o seu tempo? Com que você tem gasto a sua vida, a sua energia, as suas forças? Pensa nisso. Que Deus abençoe. Se você gostou dessa mensagem, falou contigo, curte ela, compartilha para mais alguém. Essa mensagem vai estar lá também no YouTube. Se inscreva lá. Deus abençoe sua vida e até uma nova oportunidade.